Virgem das Dores, a padroeira, mãe verdadeira de Padre Cícero. Ele foi quem falei e tirou eu das horas difíceis. Ele foi quem valeu e tirou eu das horas difíceis. Qual era o seu nome? Cícero Romão Batista. Eu passei a me interessar pelo cinema, por fazer filmes na TV Cultura do estado do Ceará. Fui enveredando nessa direção e fazendo vários filmes documentários. Até o momento em que eu fui atraído pela ideia de fazer um filme sobre o Padre Cícero. O Helder era primo terceiro do meu pai. Tinha chegado do Japão para ser chefe cerimonial do governo César Caos e à noite ele sempre ia lá. Meu pai numa rede, meu pai adorava uma rede na varanda, e os dois conversando, e uma vez eu escutei o Helder convencendo meu pai a produzir um filme longa-metragem colorido no Ceará sobre o Padre Cícero. Por que um filme sobre o Padre Cícero? Em virtude da necessidade de obter fundos para custear o filme. E o Padre Cícero era um personagem, uma figura muito conhecida e controvertida no Ceará. Meu pai ficava assim olhando para ele, mas Helder, minha área de imóveis. É um filme, Helder. Não, Moraes, você é do Cariri, cara. Você é um empreendedor. Você imagina você fazer um filme sobre o Padre Cícero? Ele decidiu ser produtor do filme e logo obteve um empréstimo para aquisição das máquinas de filmar, dos aparelhos de som e de iluminação, tudo, tendo a ajuda da sua filha, Elvira Moraes, que foi uma pessoa extraordinária, porque ela, embora não tendo experiência anterior, conseguiu ser uma grande produtora. Eu já trabalhava para o meu pai na época, eu era responsável pelo escritório lá da empresa. E então eu passei a me dedicar a esse trabalho imenso, que era criar atmosfera tanto concreta, né, no sentido da coisa em si, como do imaginário, como preparar as pessoas para esse empreendimento. A chegada da produção do filme Padre Cícero no Cariri cearense foi um marco assim, muito importante, porque despertou interesses, sobretudo da minha geração. O Jefferson de Albuquerque Júnior estava ligado à produção e como ele estava ligado também aos movimentos culturais que nós fazíamos na época, ao grupo, por exemplo, e tantos outros, ele convidou muita gente para participar. Então esse filme provocou na gente uma inquietação muito grande, né? Porque era o movimento dos atores, era o Jô Soares fazendo aquelas suas performances e os seus monólogos, né? E o convívio com o set, com aquele pessoal todo, os Zé Medeiros como grande fotógrafo, tudo isso deixou uma marca assim, muito interessante. Eu morava no Rio de Janeiro, era uma menina muito nova, eu estava começando, e então foi um dos primeiros filmes. Eu tinha um ar assim, meio de cinema novo, me diziam, os cabelos bem compridos, assim, muito magra, muito misteriosa, porque eu era muito tímida. Eu acho que ele se interessou por mim pelo fato de eu ser cearense, né? Era uma atriz cearense. A minha casa, que se situava na rua Desembargador Moreira, ela se tornou a sede da produção do Padre Cícero. Quando eu cheguei nesse lugar, tinha uma rede.
E eu, em vez de sentar na cadeira ou na poltrona, eu sentei na rede. E eu tenho a impressão que isso influenciou também, né? Quer dizer, ele fez uma leitura de que estava ali uma pessoa que entendia aquela linguagem do Ceará, né? De uma maneira mágica, porque eu saí do Ceará muito menina. Esse filme foi muito importante para mim, porque foi meu primeiro filme. E o primeiro filme, ninguém nunca esquece, né? Fui mordido pela abelha nesse primeiro filme e nunca mais deixei de fazer cinema, coisa que eu amo fazer. Eu fiquei fascinado. Foi a minha chance de entrar, de conhecer um set de filmagem, ver um cineasta dirigindo, ver um fotógrafo resolvendo suas decoupagens, cena. Então, isso que eu queria ver no filme, né? Lá no escritório, todo dia tinha gente chegando e perguntando o que é que desejava participar. E era interessante, as pessoas não estavam preocupadas com dinheiro, né? Não perguntavam nem salário, elas queriam participar. Eu não posso deixar de me emocionar, porque foi muito lindo, né? Ela foi receber a sua ostra consagrada e acontece que chegando lá recebendo a ostra transformou-se em sangue. É o grande milagre. Todo rumeiro, toda rumeira deve levar por esse retrato nos pés do sagrado coração de Jesus. Consultei numerosos especialistas e, graças à boa vontade desses especialistas, foi que eu consegui preparar o roteiro, com base inicialmente no processo que tinha sido feito contra o Padre Cícero. Que tem também a propaganda. A escolha do elenco foi feita com a ajuda de jovens produtores que estavam muito familiarizados com os atores e as novelas no Rio de Janeiro. Ele viajou para São Paulo, para o Rio, com a ideia de ver as pessoas, né, naquele trabalho. Aos poucos eu fui apresentado a Jofre Soares, a José Ligói, a Manfredo Colassante e Manuel Cavalcante, que eram atores de grande renome e de grande experiência. E, felizmente, eles aceitaram participar do filme. O Jofre Soares era de Palmeira dos Índios, de Alagoas, é uma região rica de romeiros, impressionante a quantidade de romeiros provenientes de Alagoas, que vinham a Juazeiro todos os anos. E o Jofre se entusiasmou e ele estava ali naquele momento, depois, né, lá em Juazeiro, como ele ia feliz fazer aquele trabalho. Deus te abençoe, minha filha. A bênção de Vossa Excelência. E foi um marco também de muitos atores na cidade, no cinema, e também de técnicos que trabalhavam na parte de assistência, né? De fotografia, de produção, né? A equipe de produção do Rio de Janeiro pegou muita gente aqui no Juazeiro e aqui em Fortaleza para trabalhar. Então foi a estreia no cinema de muita gente que hoje está fazendo cinema. Eu já tinha uma certa experiência com televisão. Eu estava ali, quando fiz o filme, em 75, né? Eu já tinha um ano de televisão. E já compreendi um pouco de que a câmera é uma testemunha de muita intimidade e que não deve intimidar. Ela deve ter intimidade, mas não intimidação. O governador era o César Calles e o Helder era, se eu não me engano, chefe de gabinete. E a gente se conhecia e eu ia muito lá no Palácio. E aí surgiu o convite que eu recebi de muito bom grado. Era a minha primeira experiência de cinema. Controle-se, você está se cedendo. Mas, Padre Cláudio, eu estou no recreio. Devia saber que o regulamento não permite esses gritos agudos. Padre Cláudio, este menino é meu aluno. E a voz dele é assim mesmo. Trate de consertá-la. O Helder já trazia alguns nomes, então convidou Haroldo, Iramisa, várias pessoas, Antonieta, Dona Jaci. Então convidou as pessoas que já faziam teatro na terra. E por isso eu fui convidado também nesse meio, nesse hall. E quando ele descobriu que eu desenhava e fazia também figurinos, ele me convidou para fazer os figurinos do filme. Uma das cenas das quais eu me lembro e que eu rememoro com uma certa alegria foi, por exemplo, aquela do ator Manuel Cavalcante andando pela rua na Semana Santa e batendo a catraca. Essa foi uma das cenas que eu considero realmente lindas. Alerta, pecador! Hoje estás em vida!
cultura! E eu fazendo aquilo que eu não sabia, quer dizer, aprendendo na prática, graças a Deus tinha uma experiência grande já de administração, e comecei a administrar aquele trabalho, acolher as pessoas, né? E com o Helder, vendo como é que as pessoas iriam, e os papéis, como é que cada um iria contribuir. No que diz respeito à participação do Frei Reginaldo Memória, ele próprio, quando ele tomou conhecimento da produção do filme Padre Cícero, ele me procurou. E eu achei notável que uma mentalidade aberta da igreja, ele se dispôs a participar do filme, o que naturalmente daria maior autenticidade. O domites mi, ed successoribus mei, reverenciam et obedientiam, promito. Pax Domini, sit semper tecum. E também ele aceitou ir a Brasília para fazer parte dessa filmagem em Brasília, as quais, infelizmente, não puderam ser utilizadas por ter surgido um defeito na revelação dos filmes na empresa líder de São Paulo. Tem uma lembrança muito boa do Walden Luiz, aquela pessoa maravilhosa, o Walden Luiz. O Ricardo Guilherme, né? O Marcos Miranda, o Haroldo Serra, a Dona Seni. Então, essas pessoas, elas estavam ali e marcaram presença no filme. A hóstia miraculosa é uma maravilha de Deus. Pela nossa observação com os atores tão experientes que estavam conosco e com a direção do José Medeiros, nós fomos aprendendo a lidar com essa descrição que a câmera exige como testemunha e como íntima da nossa interpretação. Era um elenco de peso no cinema nacional. O Helder realmente, ele soube escolher, né? Rodolfo Arena, Dice Migliaccio, aquela figura maravilhosa que fez o papel da louca Belmira no filme. A Dice era um ser humano assim que inesquecível. Sabe, Belmira, eu descobri uma coisa. Para eles, o importante não é a verdade, não é a fé do povo. É a forma. A equipe técnica era naturalmente da maior importância. Foi facilitada, por exemplo, a escolha do fotógrafo principal, José Medeiros, porque eu trabalhava com ele na revista O Cruzeiro e partiu dele também a ideia de escolha dos seus assistentes, Antônio Luiz e Walter Carvalho. Na hierarquia do cinema é a equipe de top, lá em cima é o diretor de fotografia e o diretor do filme, está todos juntos ali. Então esse era o meu interesse. A gente aprendeu muito vendo. Era a primeira vez que eu via como se fazia um filme aqui, como isso se dava, que a gente não tinha nem noção. Então, eu ganhei muito com isso, né? Me enriqueci muito. Você vai somando as suas experiências, né? Essa experiência cinematográfica foi muito importante, influenciou muito o meu desenvolvimento na área cinematográfica. E meu personagem era um personagem importante, importantíssimo, decisivo na trama. E foi assim que eu estreiei no cinema. Então eu acho que a importância do filme na minha carreira é exatamente essa, de me colocar nesse universo. Pela primeira vez, é o meu primeiro filme, me colocar no cinema. Dirigir um filme com atores tão renomados, com muitos figurantes, foi realmente um grande desafio para mim. Foi muito marcante na vida de diversas pessoas. Na minha mesmo teve uma importância muito grande. Primeiro, eu ter recebido um prêmio nacional, né? E segundo, a minha primeira experiência, apesar de não ter sido muito boa, muito satisfatória com o cinema, né? Porque eu não apareci em cena nenhuma depois de ter filmado muito, né? Filmou demais, dava uns 4 filmes, mas na hora da montagem ele teve que cortar e uma das coisas que foram cortadas foi a cena do Walden. Mas, em compensação, em São Paulo, o Walden foi premiado como o melhor figurinista pelo filme Padre Cícero. Foi o único prêmio que o filme recebeu. O filme não se faz só com o diretor. O filme, na verdade, é um conjunto maior e depende de uma alquimia muito mais complexa, né? O Helder Martins estava acompanhado por técnicos maravilhosos, por profissionais muito bem experimentados, né? Eu fiquei uma semana sendo assistente do Zé Medeiros,
do Antônio Luiz Mendes, e o Walter Carvalho, que era assistente do Zé Medeiros. Pronto. Então, comecei no cinema muito bem abençoado pelo Padre Cícero e por esses 3 profissionais, Zé Medeiros, Walter Carvalho e Antônio Luiz Mendes. Estão casados pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Marido é para mulher e mulher é para marido. Marido é para viver no trabalho e não na cachaça. Mulher é para cuidar das crianças. E eles tinham também recursos suficientes para filmar bastante. Por isso que as pessoas reclamam que muitas coisas foram filmadas e terminaram não entrando no filme, mas porque filmaram muitas e muitas latas de negativo, né? O que permitiria depois uma montagem adequada, né? Porque um bom montador com um bom material é capaz de montar um bom filme, né? As filmagens duraram cerca de 2 meses, né? Nós começamos em maio a filmar em Fortaleza, no Seminário da Prainha, na Igreja do Pequeno Grande, no Palácio do Bispo. Em Baturité, na cidade de Rosário, nós viajamos para lá, para a cidade de Rosário, Juazeiro do Norte, Crato, Fortaleza e mesmo até Brasília. Foram 40 dias, né, desse trabalho intenso de filmagem em Rosário. Foi o set, a locação principal do filme. E também foi filmado lá no Horto, né? O Rosário me pareceu uma cidade ideal. Já vi uma igreja, a forma quadrada da cidade. As próprias pessoas que moravam lá tiveram disposição em participar das filmagens, representando as beatas do Padre Cícero. Todo mundo participava do filme, né? Aquele filme era o centro da vida da cidade, né? Todo mundo ali em torno e conheci a Assunção, por exemplo, que depois transformou-se numa mestre da cultura. Ela foi uma das beatas, ela trabalhou em várias cenas, ela era uma das beatas mais importantes do filme. Era uma figura maravilhosa, linda, e ela fazia bolos muito bonitos, assim, muito bem enfeitados e com figuras, imagens e flores. Era lindo o trabalho dela. E eu conheci o Ricardo Guilherme também, que era uma figura interessantíssima, né? E ele bem jovem, assim, e aquelas pessoas muito entusiasmadas. Foi uma experiência muito interessante para mim. Eu era pequena, tinha 7 anos, e a gente tinha aquela curiosidade de estar vendo o pessoal da novela, da televisão, aqueles artistas. Lembro também que foi feito algumas modificações na igreja, colocaram, eu acho que pintaram o piso, colocaram um carpete, alguma coisa, e tiraram também algumas imagens. Todo mundo nos recebeu muito bem, entende? Era todo mundo rindo, riso nos lábios, entende? Eu fiquei amigo de todo mundo na época, né? Só essa polêmica dos postes, né? Nós conseguimos que no povoado de Rosário a população se sacrificasse durante os 40 dias que nós ficamos por lá para retirar a fiação, né? Ficaram sem energia elétrica. Aí eles se trancaram, entende? A maioria se trancou, era tudo de cara feia, entende? E eles têm razão. E então mandaram a gente, olha, passe pelo povo, dê bom dia, dê boa tarde, dê boa noite. Quando a cidade aceitaram, né? Depois eles explicaram bem como era. Aí o povo aceitaram, o povo ficar tudo dentro. O pessoal estava alojado aqui, né? Tá dando renda também ao lugar, um lugar pequeno, né? Naquela época, 42 anos atrás, né? A gente conversou com o pessoal e foram compreendendo, a gente foi convencendo as pessoas e no decorrer dos dias as pessoas foram se entusiasmando porque começaram a participar, né, como figurantes. Tinha uma cruz em frente à igreja e algumas pessoas defendiam a ideia de remover essa cruz e o que motivava a oposição dos habitantes daquela cidade. Tanto
Foi uma convivência agradável, eles tiveram muita paciência, né? Muita paciência, assim, uma paciência decorrente daquela novidade, né? Porque imagina, todo dia tinha novidade ali dentro. Surgiram atores assim inteiramente improvisados e que se dispuseram a participar na hora. E isso também aconteceu durante a produção do filme. A população fazia questão de participar dessas cenas como figurante, né? Era uma oportunidade de estar aparecendo num filme e um filme sobre o Padre Cícero, né? Eu tive que instalar nas casas, que eram casas muito pobres e sem condições de instalações sanitárias, eu tive que instalar essas instalações sanitárias, muitas vezes retirando as telhas para prover a iluminação. Felizmente eu contei sempre com a ajuda do governo do estado de Ceará e do prefeito de Juazeiro do Norte. Graças a essa ajuda, não obstante todas as dificuldades, nós conseguimos, entendeu, fazer de Rosário um lugar ideal para a filmagem de uma parte importante do filme Padre Cícero. Imagina o que significava isso em 1974, pessoal. As filmagens em 1975. O que significou chegar em Juazeiro do Norte, né? O elenco, a equipe toda vinda do Sudeste. Na época que chegaram era um espanto, porque esses aí são gente de filmagem, gente né, que trabalha em novela. Assim, o espanto era esse. Mas depois, com os dias que ficaram aqui, todo mundo acostumou. E aquela região era uma região maravilhosa, não só pela riqueza assim, humana, né, pela riqueza cultural também, artistas fantásticos, né? Eu via aqueles escultores fazendo imagens e aqueles repentistas. Era uma coisa assim, impressionante a forma como as pessoas nos acolhiam. Era quase como identificar a gente com o Padre Cícero, o amor que eles tinham pelo Padre Cícero. Uma salva de palmas para o Padre Cícero. Surgiu muita dificuldade, muitas improvisações, mas felizmente tudo isso ia sendo sanado aos poucos. Por exemplo, em Juazeiro do Norte, algumas das jovens atrizes, nas horas vagas, iam jogar bilhar, o que não era costume naquela época. E então tiveram dificuldades. Algumas figuras da cidade as perseguiam, porque não era costume a presença em cidades do interior de atrizes lindas e de grande renome. Muito interessante, muito importante, foi a participação popular. As pessoas que estavam na rua e que assistiam às gravações, de repente vinham beijar a mão da minha mãe, porque era a mãe do Padre Cícero. Vinham beijar a mão do Jô Soares, meu padrinho, mas com uma fé tão grande, como se realmente o padre tivesse reencarnado e tivesse ali novamente. Ele anda em sofrimento e o poder se sorrumão. Ele anda em sofrimento. Na igreja do Pequeno Grande, o Rodolfo Arena, Dom Joaquim, que foi o segundo bispo do Ceará, todo paramentado com seu anel, muito sério lá, andando no corredor, pensando talvez na fala dele, de um lado para o outro. E chegou a freira muito humilde, se curvou, a benção, seu bispo. E o Rodolfo Arena olhou e ficou muito preocupado, pedindo desculpa para ela, dizendo que não, e foi explicar para ela que era uma filmagem, né? A imprensa se empolgou, o jornal O Povo estava sempre lá, né? Fez várias reportagens com a gente, com o pessoal do filme, deu cobertura total. Numa dessas saídas para o set de filmagem, aconteceu um desastre. Nós íamos fazer uma cena, acho que, não sei onde, era por aqui, por perto, né? Mas era uma cena ligeira. A Kombi onde elas viajavam, a Dona Jaci, a Ceci, a minha mãe, Seni, e a Antonieta Noronha. A gente saiu da Barbalha quando pegou Missão Velha, do meio do mato saiu uma vaca e bateu na caminhonete, né? Aí foi sangue por tudo quanto é canto, as beatas tudo chorando, entende?
mas coisa muito pouca. Teve aquele susto, né? E foram levar todas para o hospital para fazer um exame, para ver se estava tudo bem, não é? E o médico, talvez para acalmar a Antonieta, vendo a Antonieta tão aflita, porque a dona Seni, que era uma senhora já, né, a mais idosa de todos, estava ali sofrendo, e a Antonieta ficou muito apreensiva em relação a ela, não só em relação a si mesma. E o médico, talvez para acalmá-la, quando chegou a vez de analisar a Antonieta, olhou para a Antonieta e disse: mas a senhora... Fique calma e me responda só uma coisa. A senhora, nesse acidente, a senhora vinha na caminhonete ou na vaca? O médico era de... Aí acabou completamente aquele clima de tensão que a Antonieta começou a rir e todos nós começamos, mesmo feridos e cobertos de vidro, começamos a rir. Chagas abertas, coração ferido, sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós e o perigo. Menina Santa Bárbara. Uma produção muito difícil, mas tinha uma atmosfera muito agradável e amigável com todos os artistas e também com a equipe técnica. Todos eram entusiasmados em fazer um filme sobre o Padre Cícero. E todos gostavam de estar no Nordeste. Mas, no fundo, eles tinham aquela dúvida, sabe? Isso está acontecendo porque você está se deixando dominar pela tentação da carne, pelos maus pensamentos. Não! Como é que é isso mesmo, né? Um produtor que não entende cinema, um diretor que nunca fez uma longa-metragem. Eu não me considerava sapiente, embora tivesse a segurança pessoal. Eu estava aberto, sabe, a boas ideias que me foram sugeridas por Zé Medeiros, por seus assistentes, por Jofre Soares, Manfredo Colassante. E isso criou um ambiente muito agradável entre todos nós. Como Zé Medeiros tinha uma experiência e tinha uma certa humildade, né? Era uma pessoa muito boa com quem você podia se relacionar. Ele foi muito fundamental para o olhar do Helder Martins no primeiro filme dele. Nós começamos a filmagem aqui em maio de 1975. Nós terminamos a filmagem em julho de 1975. E nós lançamos o filme em março de 1976. É gratificante para mim porque nós terminamos o filme, né? A meu ver, isso aí é extraordinário. Nosso Pai. Muito bem, Maria. Trabalhar cantando, alegra a Deus, viu, minha filha? E quanto à montagem do filme, uma das partes da maior importância, porque você pode fazer excelentes filmagens e se não lograr uma boa montagem, todo o material fica desperdiçado. Ela foi feita nos laboratórios de Roberto Faria, na moviola de Roberto Faria. O roteiro teve 7 horas de copião, então muita coisa ficou de fora da edição final do filme Padre Cícero. Irmão Lourenço, Deus abençoe. Como vai? Bem. E a roça? A roça tá boa. As chuvas chegaram, né? Graças a Deus. O filme foi feito com filmagem direta, mas muitos dos sons não estavam bem audíveis. Foi necessário refazer algumas passagens dos sons, que isso representava um trabalho adicional, que era feito também lá nos laboratórios de Roberto Faria. Eu posso testemunhar, né, meus caminhos no Rio de Janeiro, na Embrafilme, Instituto Nacional de Cinema, na União Cinematográfica Brasileira. Eu era tratada com muita seriedade, né? O filme era respeitado, era reconhecido e também muita admiração, né, pela produção cearense, um cearense. Foi o primeiro filme colorido feito aqui no Nordeste. Meu Padre Cícero Romão é o rei do mundo inteiro. Meu Padre Cícero Romão é o rei do mundo inteiro. Foi o primeiro, assim, dramatúrgico, ficcional, sobre a vida do Padre Cícero. A expectativa era de que o filme realmente tivesse uma aceitação muito grande, porque a figura do Padre Cícero é uma figura muito adorada, né, pelo país inteiro. Justiça divina da santa religião. Eu sempre achei esse filme muito importante para a cinematografia cearense, sobretudo pela ousadia de fazê-lo.
saber que era possível se produzir filme aqui, né, se fazer uma produção aqui no Ceará, isso foi muito marcante. Ele ousou quebrar, vamos dizer assim, os preconceitos, quebrar a descrença, né, que existia e tal, e fez o filme. Esteja confiante, a verdade e a fé triunfarão. No que diz respeito ao lançamento do filme, se deu no cinema de Luiz Severiano Ribeiro, no Rio de Janeiro, e também aqui no Ceará. Foi uma estreia importante, foi uma estreia muito movimentada, muita gente foi no Cinema São Luís, foi muito interessante, a acolhida foi muito calorosa. Eu adorei o filme, achei lindo o filme. Uma noite linda, o Cine São Luís repleto, presença dos atores principais, do governador, meu pai lá sorridente. Ocorreu sim a participação no Festival de Gramado. Não chegou a ser premiado, porque ele não estava nessa categoria de premiação. Quem for lá pro Juazeiro, vai com dor no coração. Visita Nossa Senhora e o Padre Cício Romão. Visita Nossa Senhora e o A escolha de um filme para representar de festivais internacionais de grande renome como em Cannes e outros, tem uma influência política muito grande. Eu não tinha contato suficiente para influenciar nessa área. Severiano Neto fez um lançamento simultâneo em 6 capitais do Nordeste. 3 ou 4 dias depois ele retirou e o filme lançou na periferia do Rio de Janeiro e nas pequenas cidades. E eu lembro bem que eu perguntei para ele, Severiano, por que você fez isso? O nosso contrato era no mínimo uma semana. Ele olhou para mim, Elvira, eu gosto muito de você, mas eu sou uma mãe de negócios. O filme não estava dando bilheteria. Passando assim na banca de revista, vi na revista Manchete uma reportagem sobre o lugar aqui, sobre o filme. Aí eu fiquei sempre na expectativa, acompanhando, mandei perguntar à minha mãe também. E fiquei na expectativa. Quando lançou no cinema, lá no Rio de Janeiro, eu fui assistir com muita emoção, porque fiquei procurando, aí a primeira pessoa que eu vi no cinema foi minha avó. Aí depois vi meu tio Chiquinho, aí vi papai, vi meu pai. É muita emoção a gente estar fora, assim, assistir um filme do lugar da gente, que é uma coisa histórica, né, que é o Padre Cícero. Então ele foi aquela produção magnífica, no sentido de produção de peso, porque tinha um elenco de peso, tinha um diretor de fotografia de peso, que teve uma repercussão no país. E, no entanto, né, na hora disso ser mostrado, na hora do próprio cearense ver aquela sua obra, não viu. Pois olha, não se incomode não. Continue a trabalhar. Vai fazer muita enxada, muita foice, muita dobradiça, porque isso aqui vai crescer mais e mais. E com Deus, Nossa Senhora, meu irmão. Foi um filme que não foi bem no cinema, nas salas e tal, mas um filme não é só isso, um filme não é assim que se constrói a história de um filme, né? Um filme é importante por muitos motivos, né? Eu acho que o primeiro dele é o fazer, como ele se constrói, né? Eu acho que esse construir esse filme foi um ato, uma ousadia, um acontecimento cultural importante para o Ceará. O que passou, quer dizer, são hoje parte das lembranças e há uma certa admiração por todo o processo de filmagem das pessoas que dela participaram, mas, sabe, eu sempre sou voltado para o futuro. De qualquer forma, registrou, marcou, contou a história, né, ao seu modo, mas contou. E também as pessoas que foram tocadas, foram marcadas por este filme. Hoje eu sou capaz de fazer uma crítica ao filme. É um filme sobre um personagem profundamente ligado à emoção. Padre Cícero é a própria emoção. Padre Cícero é o símbolo da emoção do povo nordestino. Emoção no sentido de crença popular, emoção no sentido da luta do nordestino, do semiárido para sobreviver.
emoção da necessidade que o nordestino do semiárido tem de ter um líder, de ter uma crença para que ele sobreviva, para que ele resista, para que ele aposte no futuro. É claro, ele tinha uma visão sobre o Padre Cícero, né? Essa visão sobre o Padre Cícero dele não é necessariamente a minha visão, a visão de outros estudiosos ou a visão do povo. É a afirmação de um olhar, né? O olhar dele termina também sendo um olhar histórico e sociológico sobre uma realidade. Eu me entrego a vós, como o vosso filho e servo, com todo o meu coração, e tudo que me pertence, Para mim é muito importante se falar nesse filme hoje para se criar uma memória do cinema cearense. Ele está nos primórdios, né, da produção do cinema cearense, que está surgindo com uma grande força nos dias de hoje. É muito importante que se registre isso, como foi feito, de que forma se conseguiu fazer isso, as pessoas que trabalharam, e não se perder só na memória da gente, porque daqui a pouco a nossa memória vai embora, né? E se não tiver registrado em algum canto. Foi uma tentativa válida, né? Uma tentativa assim, muito corajosa, né? Por parte do diretor e principalmente por parte dessa família maravilhosa, que é a família Moraes, que realmente se empenhou e doou e teve uma generosidade muito grande e acreditou, investiu naquilo, naquele sonho, naquela possibilidade. Então, esse projeto, Padre Cícero Filme, a meu ver, onde meu pai estiver, faleceu no ano de 2000, ele vai estar gratificado, né? É uma grande honra, né? Em memória do produtor, esse filme. Ele é importante também como marco do trabalho do diretor Helder Martins de Moraes, né, embaixador aposentado hoje, que fez com tanto empenho, com tanta boa vontade, com tanto amor esse filme, né? É também uma homenagem ao Helder, né? E uma homenagem ao povo cearense. O povo me compreenderá. O tempo me dará razão. Virgem das Dores, a padroeira, mãe verdadeira de Padre Cícero. Ele foi quem falei, me tirou eu das horas difíceis. Ele foi quem falei.